Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então aos números. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 27.679 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 98 casos que no dia de ontem, ou seja, mais 0,4%. Por outro lado, verificam-se 805 casos em internamento, dos quais 112 em cuidados intensivos. Registram-se 2.549 casos de recuperação, que correspondem a 9,2% dos casos confirmados. E, finalmente, 1.144 óbitos, que muito lamentamos, e aqui expressamos uma vez mais condolências a todos os que perderam os seus entes queridos. A taxa de letalidade global é de 4,1%, a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 15,2%, as pessoas em tratamento no domicílio são 83,7% dos casos, a percentagem em internamento é de 2,9%, sendo que 0,4% em unidade de cuidados intensivos e 2,5% em enfermaria. O país está há uma semana em processo de desconfinamento. Mas este não é ainda o tempo para balanços. É tempo para continuar este caminho. Esta não é, como sabemos, uma corrida curta e rápida. É uma maratona longa e, por vezes, com obstáculos, que procuramos vencer sempre com decisões sustentadas na melhor evidência científica disponível em cada momento. E equilibrando decisões entre as melhores práticas sanitárias e a viabilidade da sua aplicação. Assim, desde o dia 1 de março, foram realizadas cerca de 547 mil testes de diagnóstico Covid-19 em Portugal. De 1 a 10 de maio, já foram feitos mais testes do que em todo o mês de março. Em maio, a média foi de mais de 13.100 testes por dia e estes dados serão ainda atualizados. Estes indicadores são importantes porque quanto mais testamos, mais sabemos sobre a realidade epidemiológica do país e temos feito este esforço, que é, obviamente, um esforço para prosseguir. Gostaria ainda de dar nota que está previsto continuarem a chegar com regularidade equipamentos de proteção individual, quer do mercado externo, quer do mercado interno. Esta semana, por exemplo, deverão chegar 2 milhões de máscaras cirúrgicas e 1,7 milhões de respiradores FFP2 e FFP3, entre outros materiais importantes, o que garante uma certa estabilidade de renovação de estoques que continuam a ser cruciais. Temos ainda uma taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos estável. Estamos a falar, neste momento, de uma ocupação de 53% nas unidades de adultos. E passo agora a palavra à senhora Diretora-Geral. Então, muito boa tarde a todos. Eu hoje quero fazer novamente um apelo a todos os cuidadores, a todos os educadores, para que vacinem as suas crianças, para que evitem outras doenças infecciosas. E quero transmitir aqui o nosso público agradecimento à Ordem dos Farmacêuticos, aos farmacêuticos em geral e às farmácias em Portugal, que têm estado ativamente a incentivar a vacinação e o retomo e a retoma da vacinação nos moldes em que era feita até à emergência da Covid. E, portanto, muito obrigada a todos os que têm participado neste esforço. Quero também deixar uma palavra especial de agradecimento aos enfermeiros e às enfermeiras que continuam a vacinar todos os dias todas as crianças e todos os adultos que necessitam de atualizar o seu boletim de vacinação. Portanto, também bem-ajam os enfermeiros e as enfermeiras de Portugal. Obrigada. Filipa Simas, da RTP.
Bem sei que disse que não é tempo para balanço, passado uma semana de desconfinamento, ainda é cedo para fazer esse balanço. A minha questão é que esta semana será que aí vem, que agora entramos, será então fundamental para fazer esse balanço e que números são expectáveis e, no pior cenário, se o Serviço Nacional de Saúde terá possibilidade este pior cenário. Também sobre as pessoas já recuperadas, se ficaram ou não com marcas da doença, da Covid-19, fala-se a nível de rins, de fígado, de coração, de pulmões, e que marcas são estas e que futuro? Dividimos a resposta, Sr. Diretor. Relativamente à primeira questão, sim, é cedo para balanços, ainda estamos a apresentar resultados. E, portanto, com a devida serenidade e com a devida tranquilidade, chegará o tempo de fazermos esses balanços, com certeza. Dizer-lhe que, mais uma vez, sentimos que há uma consciência social e uma consciência cívica muito grande e, portanto, também, obviamente, na decorrência desse facto, também estamos expectantes que esse balanço possa vir a ser um balanço positivo se mantiver esta consciência social, como todos esperamos. Relativamente à capacidade do Serviço Nacional de Saúde, como tem sido bem evidenciado, temos tido essa capacidade de responder às necessidades, mantemos um nível de expansibilidade que nos permite também olhar para o futuro com confiança relativamente a essa capacidade do Serviço Nacional de Saúde poder responder, quer em termos de assistência Covid, quer também agora na reprogramação da assistência não Covid, quer em números, como têm visto também, de unidades de cuidados intensivos. Portanto, parece-nos que tudo aponta para que o Serviço Nacional de Saúde possa também, neste futuro próximo, vir a responder de uma forma satisfatória, aliás, como tem acontecido, àquilo que são as necessidades do momento e, portanto, estamos com grandes expectativas nesse sentido e a fazer todo o esforço e a programar para que tal venha a acontecer. Relativamente à questão que pôs, se estes doentes, sobretudo aqueles que tiveram formas mais graves da doença, que tiveram internamento e que tiveram internamento em unidade de cuidados intensivos, vão ou não ficar com sequelas, como sabem, há estudos de outros países que indicam que sim, pelo menos sequelas a curto prazo já se podem verificar algumas, mas em Portugal isso terá de ser feito um estudo, ou vários estudos, em vários hospitais, sobretudo pelos clínicos e com base nos relatórios clínicos e de acompanhamento destes doentes. Portanto, isso são situações que só se verificam depois de resolvida a situação aguda, em que os doentes continuam em acompanhamento pelos seus médicos assistentes e que é possível, a partir de unidades hospitalares, uma ou várias juntas, analisar, enfim, os casos que tiveram determinado tipo de gravidade e se os órgãos afetados têm ou não têm, de facto, depois de, enfim, resolvida a fase aguda, outro tipo de lesões que, em princípio, poderão ser ou não permanentes. Portanto, são coisas que são estudadas normalmente a nível clínico, são os hospitais que fazem esses estudos, juntando-se ou não, para ter mais número de casos ou menos, mas há indicações internacionais que alguns doentes, sim, podem ficar com sequelas. Boa tarde, Cristiana Borges da SIC, também em representação da TVI e da CMTV. Têm surgido críticas para as regras propostas para a reabertura das creches, nomeadamente por parte de diretores, também de psicólogos, por exemplo, em relação ao impedimento da partilha de brinquedos. Pergunto se está previsto alguma alteração às regras. Também no futebol têm surgido críticas nas últimas horas, nomeadamente em relação à responsabilização de atletas e dos próprios clubes sobre o risco e as consequências da doença. Como é que reagem a estas críticas e o que é que está previsto para a reabertura do futebol, uma vez que também já começam a surgir casos na Primeira Liga? Obrigada. Uma vez mais dividimos a questão. Relativamente às creches, nós sabemos todos, primeiro, que são um sítio para brincar e depois que estas crianças são muito pequeninas e, portanto, não é possível impor a crianças pequenas regras de comportamento.
No entanto, devemos fazer tudo, mas tudo, o que os adultos e o espaço permitirem para minimizar o risco das suas brincadeiras. Vou-vos dar um exemplo. Desdobrar turmas, manter o mínimo possível de meninos dentro de uma sala. Não garante que eles não se juntem, garante é que se juntem mais meninos com mais meninos. Portanto, já permite aqui uma espécie de distanciamento social alargado, digamos assim. Portanto, são medidas, por exemplo, sabemos que na brincadeira eles não podem deixar-se juntar, mas podem deixar os sapatos à porta. Mas eles também dormem e nós podemos pedir que entre os seus colchões fique uma distância de segurança para enquanto estiverem a dormir não passarem gotículas para o seu coleguinha do lado. E também podemos pedir que cada menino tenha o seu próprio colchão. Também podemos pedir que as refeições que são tomadas tenham também espaçamento entre as salas, que não sejam todas ao mesmo tempo, que tenham circuitos separados. Portanto, aquilo que nós, os adultos, podemos fazer não é impedir o mundo dos meninos, mas é dar a esse mundo dos meninos a maior segurança possível. E isso está na mão dos adultos, separando crianças, separando salas, dedicando material tanto quanto possível a uma criança, arranjando circuitos próprios. E por isso é que é tão importante que depois as creches se organizem em função do seu espaço, em função da sua realidade, do seu número de alunos, para, obviamente, criarem estes circuitos. Agora, não vamos impedir nem o normal desenvolvimento dos meninos, nem as suas brincadeiras, nem os seus convívios, porque isso é impossível. Vamos fazer tudo para minimizar cruzamentos entre pessoas, entre meninos e, por outro lado, proteger os adultos que os estão a seguir e a acompanhar. Por exemplo, não podendo os meninos utilizar uma máscara, os adultos terão que fazê-lo sempre, obviamente, para minimizar a probabilidade de contágio de um adulto para uma criança. E, portanto, as regras que foram apresentadas há poucos dias numa sessão pública eram apenas ainda para ser discutidas, para ouvir, enfim, parecer de associações, de pais e de outros setores da atividade. E, neste momento, é isso que temos que dizer. Temos que pensar nos meninos, que têm características próprias e direito ao seu desenvolvimento e à sua brincadeira, mas nós próprios, os adultos, criarmos regras que minimizem o cruzamento entre determinados objetos, entre determinados equipamentos e depois o cruzamento entre muitas crianças ao mesmo tempo. Sobre a questão do futebol, enfim, resta-me secundar e reforçar um pouco a mensagem que a senhora Ministra também já aqui deixou. Dizer-vos que, de facto, foi feito um trabalho muito próximo e muito profícuo entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Direção-Geral de Saúde. Ontem mesmo finalizámos um parecer técnico onde estão plasmadas as nossas principais preocupações e também as nossas diretrizes relativamente a esta matéria. Esta matéria, ou esta retoma de atividade, é uma atividade que tem que ser muito baseada na testagem, no isolamento, na proteção, no tratamento, e esse é garantidamente o trabalho da saúde. À saúde cabe isolar, testar, proteger e tratar, e à Federação cabe fazer o seu trabalho, que é operacionalizar de acordo com aquilo que são as diretrizes e as orientações da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, os níveis de responsabilidade estão perfeitamente, muito bem definidos e, uma vez mais, deixem-me-vos dizer que foi um trabalho muito profícuo e muito motivante entre a Federação e a Direção-Geral de Saúde. Obviamente, se cada uma das partes fizer bem o seu trabalho, a retoma será, com certeza, bem sucedida, como todos queremos e como todos esperamos. Primeiras questões para videoconferência, Agência Lusa. Boa tarde, Helena Neves. Ainda em relação à questão das sequelas que podem ficar do tratamento da infecção, vinha perguntar se está previsto algum protocolo, nomeadamente pelo Comitê Geral e Familiar, no sentido de acompanhar estes doentes ao longo do tempo que foram vítimas do coronavírus. Por outro lado, vinha também perguntar, pode ser ainda prematuro, mas uma semana depois do confinamento, se o RT ainda se mantém nos 0,92 ou se há alguma diferença entre regiões. Muito obrigada.
Eu não percebi exatamente a primeira pergunta. Houve uma palavra que me falhou e dizia respeito ao acompanhamento dos protocolos das sequelas. Nestes casos do aparecimento de sequelas, depois destes doentes serem dados como recuperados, por causa de poder acontecer estes eventuais sequelas, se devia haver um acompanhamento destes doentes por parte dos médicos de família, se há algum protocolo que está pensado nesse sentido? Como eu disse há bocadinho em relação a esta questão, os protocolos é óbvio que nesta altura é que estão a ser pensados. Portanto, estes doentes estiveram internados por períodos longos, tiveram altas, alguns foram dados como curados, como sabem, com 2 testes negativos espaçados de pelo menos 24 horas e, portanto, passada esta fase de tratar as pessoas, entramos de facto numa segunda fase que é de estudar o que é que se passa com essas pessoas. E, portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, não sei exatamente como é que vão ser feitos protocolos, mas certamente surgirão no nosso país protocolos de follow-up destes doentes. E estes doentes podem ter 2 tipos de seguimento. Mais perto da data em que tiveram alta, podem ser acompanhados pelos seus médicos dos hospitais, aqueles que seguiram a sua patologia no hospital, onde eles estiveram internados, e depois, com o retorno à sua vida comunitária e dependendo também muito do nível de sequelas com que ficaram, poder começar a ser seguidos pelos médicos de medicina geral e familiar e pelas equipas de cuidados de saúde primários. Portanto, estes protocolos têm que ser muito bem pensados e têm que ser pensados no acompanhamento ao longo do tempo, sendo que este acompanhamento também é faseado. Portanto, há uma fase que é pós-alta, imediata, em que, à partida, muitos deles são acompanhados pelos seus médicos do hospital e depois, ao seu regresso à comunidade, e muitos serão acompanhados pelos médicos de medicina geral e familiar. Portanto, são tudo coisas ainda muito embrionárias. Começamos a ter os primeiros grupos de doentes que estão nestas circunstâncias, que já passaram a sua fase aguda da doença e, obviamente, Portugal não será diferente de outros países e vai ter protocolos de acompanhamento destas situações, não só para percebermos o que é que se passa com os nossos doentes, como também para contribuir para a ciência e para a evidência a nível mundial. Creio que tinha feito outra pergunta. Relativamente ao R0? Relativamente ao R0, como sabem, o R0 é calculado com muita frequência e diz respeito sempre aos dados disponíveis para 5 dias anteriores. E, portanto, há sempre ajustes conforme os boletins vão saindo e são feitos à data. Há, de facto, ligeiras assimetrias. Neste momento, a região de Lisboa e Val do Tejo é aquela que tem um R0 ou RT, neste momento já é um R chamado T e não 0, um bocadinho mais elevado do que as outras, mas com tendência decrescente. Portanto, também na região de Lisboa e Val do Tejo, o último boletim indica que o R está a diminuir e as outras regiões também. Rádio TSF. Boa tarde, Dora Pires, TSF. Gostaria de saber se foram detectados casos em adultos da doença inflamatória que tem sido associada à Covid-19 em crianças. Quanto tempo é que uma pessoa pode testar positivo a esta doença? E se me permitem só voltar um bocadinho à questão da colega que eu penso que ficou ainda, eu pelo menos fiquei com dúvidas em relação à resposta, em relação ao futebol, que é perceber exatamente se há um patamar a partir do qual a Direção-Geral de Saúde diz que não pode arrancar a Liga porque há demasiados casos e, por outro lado, esclarecer, se for possível, a expressão usada no Código de Conduta que diz que os jogadores, ou pelo menos transmite essa ideia, que os jogadores devem ser responsabilizados por todas as consequências clínicas de doença e do risco para a saúde pública. Vamos lá, vou tentar responder por ordem e ver se não me esqueço de nenhuma pergunta. Relativamente aos casos que me perguntou em adultos, não temos reporte, pelo menos a nível nacional, não nos foram reportados casos semelhantes em adultos, ao que me foi perguntado. Quanto tempo é que se pode testar positivo? Essa é uma questão muito importante. O que nós sabemos é que há pessoas que testam positivo muito tempo depois de terem tido resolução da sua situação clínica. Portanto, já não têm sintomas há muito tempo. O que é que parece que acontece, e isso de dados de outros países?
que no sistema respiratório superior dos doentes permanecem pequenas partículas virais que testam positivo pelo teste clássico de diagnóstico, não havendo, no entanto, evidência de que essas pequenas partículas originem novos casos de doença, porque não são vírus completos, são apenas partículas de RNA e, portanto, não têm capacidade de se replicar e de dar origem a novos casos de doença. Claro que isso também está ainda em estudo, porque de facto uma pessoa pode ter tido alta clínica, não ter sintomas, não estar a transmitir a doença, mas ainda ter essas partículas que depois são detectadas num teste. O real significado está, mais uma vez, a ciência a nível mundial a tentar interpretar. Quanto ao patamar a partir do qual se realizam ou não se realizam jogos ou competições, isso tem muito a ver com uma coisa que eu não queria fazer, que é futurologia, que é com o número de casos que podem aparecer positivos numa determinada altura. E estes planos que nós estamos a fazer e esta colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol é exatamente para minimizar a probabilidade de ocorrência de casos positivos. E, portanto, foi por isso que chegamos a acordo sobre regras de conduta, o célebre Código de Conduta, que vai permitir a que toda a comunidade envolvida nestes jogos minimize a probabilidade ou o risco de vir a ter um teste positivo. E isto faz-se com medidas de maior isolamento social possível. Portanto, foi o que nos aconteceu durante os 45 dias em que estivemos ao abrigo do confinamento. Para que é que esta legislação saiu? Para evitar que nós contactássemos uns com os outros e diminuir o número de casos e aplanar a curva. E aqui aplica-se a mesma coisa, é o princípio da precaução, é fazer tudo para que nem tenhamos que chegar ao ponto de ter casos positivos e de ter que equacionar o risco da existência desses casos positivos e, em função desse risco, então tomar medidas concretas. Não se tomam medidas em hipóteses, portanto temos que ter um risco concreto, avaliar esse risco e propor medidas. E, portanto, era de facto isso que nós queríamos dizer. Quanto à responsabilização, é óbvio que em qualquer processo em que o risco não é zero, os atores envolvidos têm diferentes níveis de responsabilização e isto é plasmado em códigos de conduta, não é apenas um dos intervenientes que fica responsável por todo o processo. Portanto, isto são as questões que vão ser decididas em sede própria, não compete ao Ministério da Saúde nem à Direção-Geral da Saúde estabelecer estas questões. Nós compete-nos alertar para que tem que existir aqui, de facto, um consenso, um código que é, enfim, aceite pelas partes envolvidas e que implica que todos tenham consciência, como quando nós vamos fazer uma cirurgia, por exemplo, e que nos pedem para assinar um consentimento informado. Nós estamos a ser informados de todos os riscos que corremos com aquela cirurgia, damos o nosso consentimento, não estamos a desresponsabilizar todos os outros intervenientes no processo. Últimas questões, canal S+. Muito boa tarde, canal S+, Vasco Domingos. A senhora Diretora-Geral começou esta conferência de imprensa por falar na importância da vacinação neonatal. No canal S+, estivemos a fazer uma leitura atenta dos números de óbitos registados no SIC, o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, e verificámos que já morreram 33 crianças com menos de 7 dias de vida, de janeiro até agora. Este é um número bastante elevado quando comparado com outros anos em Portugal. A pergunta que faço à Sra. Diretora-Geral é: está a DGS atenta ao fenómeno e se pode ser esta ou não uma das consequências ainda incógnitas do vírus, sabendo nós da suspeita que já existe entre a Covid-19 e o síndrome de Kawasaki em crianças? Muito obrigado. Respondendo à primeira parte da pergunta, nós acompanhamos sempre com muito cuidado toda a mortalidade, mas em especial a mortalidade relacionada com as mães e com as crianças. Nós, em Portugal, temos uma longa tradição, como sabem, na proteção materno-infantil e, portanto, fazemos-lo sempre. Relativamente à doença inflamatória com algumas sobreposições ao síndrome de Kawasaki, como já vos tinha dito antes, em Portugal apenas foi reportado um caso de uma criança que tinha, enfim, sinais e sintomas compatíveis
compatíveis e depois exames complementares compatíveis com essa síndrome. É felizmente uma criança que tem estado a evoluir bem, apesar de ainda o seu estado inspirar cuidados, mas apenas temos reporte de uma única situação e não se trata de um recém-nascido, portanto trata-se de uma criança mais crescida. Muito obrigado.